Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vinícius Pessoni e hoje a gente vai falar de um daqueles assuntos que muita gente tem dúvida, que é como é que a gente aprende inglês. E para falar sobre esse assunto que muita gente quer saber, eu trouxe a maravilhosa Nayara, que é a minha amiga, tem tipo 1000 anos já, mas eu trouxe ela porque ela é muito fera nesse assunto de inglês. Ela é mestre em inglês pela UFG, também é licenciada em inglês, licenciada em português. Essa criatura tem 2 graduações e um mestrado. E tem mais de 12 anos de experiência em aula de inglês. Então, assim, ninguém melhor do que ela para falar sobre como é que a gente aprende inglês, né? Então, vamos lá, Nayara, vamos conversar com esse pessoal e vamos falar sobre dicas. Como é que a gente começa a aprender inglês? Olá, tudo bem, pessoal? Então, hoje eu preparei 5 dicas para a gente aprender inglês, para a gente começar aí, né, a aprender uma segunda língua. Bom, número 1, se dedique um pouco a cada dia. Entenda que falar uma língua leva tempo. Eu vejo muitos alunos, muitos adultos querendo aprender inglês com aquela ansiedade, querendo falar rápido, se cobrando a cada erro. Relaxa. Inglês precisa ser aprendido todos os dias, é um processo. Nós precisamos entender que inglês é um processo. Então, a minha dica número 1 é entender esse processo, é entender que é um pouquinho todos os dias, é entender que é trabalhoso, mas que você vai chegar lá. Então, dica número 1, se dedique todos os dias um pouquinho e entenda que leva tempo. E você Essa vai conseguir questão de pequenos chegar lá. progressos diários, né? Então, assim, a gente tem essa dúvida, assim, de que, nossa, meu Deus, eu preciso aprender a falar um montão de uma vez, né? E não é Exatamente, que a gente vai sentar, aprender um montão de uma vez, né? é Bacana verdade. demais. E ser positivo sobre a língua é muito importante, né? A gente vê muitos adultos com medo de errar, se cobrando, ficando frustrado. Por quê? Porque quer falar muito rápido, quer aprender muito rápido, né? Então é muito importante isso, a gente compreender que tudo leva um tempo e que a gente vai chegar lá, assim como a gente está falando português fluente aqui, né? Uhum. Nós éramos bebês, a gente errava e foi caminhando, então, e a gente é fluente hoje. Então é um processo. Foi alfabetizado, já não começou cantando a música em inglês inteira certinha, né? Ouvindo uma ligação em inglês ou assistindo um filme do nada, né? Exatamente. Vamos para a Bacana. dica número 2? Vamos lá. Dica número 2. Número 2, encontre algo realizável, o que em inglês a gente chama de feasible. Algo realizável que você goste. O que eu quero dizer com isso? Muita gente vai dizer, ouve o rádio em inglês o tempo todo, né? Língua nativa. Outras pessoas vão colocar, assista um filme em inglês, não coloca legenda em português, um filme de 2 horas, 1 hora e meia. Encontre algo realizável, sabe? Se você gosta de uma música, pega aquela música, 3, 4 minutos, ouça a mesma música, vai aprendendo vocabulário, confere a letra, vai aprendendo a cantar. Não importa se você ficar um mês com a mesma música, 2 meses com a mesma música, até você conseguir aprender aquela música. Se você for assistir uma série, assista 3 minutinhos da série, confere o vocabulário, repete aquele vocabulário, 3 minutinhos, não precisa ser o 40 minutos do episódio. Se for um filme que você gosta, pega a sua cena favorita, assiste em inglês, compreende aquilo. Então, encontrar algo realizável é muito importante. Quando a gente coloca para a gente essa carga de assistir um filme todo em inglês, ou às vezes algo que você nem gosta, ache algo que você goste também. Então, se você gosta de música, é a música. Se você gosta daquela série, vai assistir aquela série. Então, ache algo realizável para fazer todos os dias, tá bom? Isso também faz parte de não se sentir frustrado. Se você pegar algo muito grande, sabe? Vai assistir O Vento Levou, inglês, isso acaba te frustrando. Senhor Então, dos Anéis. algo realizável para praticar todos os dias. 2 minutinhos, 3 minutinhos, aquela cena favorita ou aquela música que você gosta. Muito bacana, né? Porque a gente pensa nisso. Nossa, geralmente tem que começar a aprender inglês, voar logo para um filmaço ou alguma série nova. Às vezes, não, vou assistir um novo filme aqui em inglês. Não faz muito sentido, né? Porque você não conhece a história, às vezes você não consegue prestar atenção na história, prestar atenção no que está acontecendo.
É Muito, muito verdade. E bacana. um período muito longo, né? A gente sabe também que para que a gente grave uma palavra em inglês, nós precisamos repeti-la pelo menos 30 vezes. Caramba, Então, 30 vezes para 30 virar vezes? memória longa, para você conseguir usar aquela palavra. Então, é ilusão você colocar um filme de 1 hora e meia e achar que vai gravar aquilo de alguma forma. Então, a gente precisa. Repetição é muito importante, né? A gente sabe que hoje em dia a gente não fala mais de repetir, né? Nessa repetir os drills, repetir demais, que já caiu por terra essa repetição sem sentido. Mas a gente realmente precisa ver aquilo várias vezes para a gente gravar, isso é fato. Não é só uma única vez, já tem que lembrar para sempre, né? Também. Uhum. Então, até porque a gente às vezes se sente frustrado, né? Fala, nossa, de novo eu errando essa palavra, ou esquecendo essa palavra. Então, bacana, 30 vezes, não sabia disso. Olha que bacana, gente. 30 Informação vezes. legal. Vocês sabiam disso? Se sabia, comenta aí embaixo. Eu já sabia, eu não sabia. Titio Persone não sabia dessa. Gente, adorei a informação. 30 vezes, caramba. 30 vezes. Você precisa ver a palavra 30 vezes, no mínimo, para que você consiga gravá-la. Muito bacana. Bacana demais, tô adorando essas dicas, gente. Vocês estão gostando, gente? Comenta aí embaixo, tô adorando as dicas da Nayara para aprender inglês, porque a gente sabe que a gente tem dificuldade no início, né? Então é muito legal trazer alguém específico da área, alguém que sabe e tem muita autoridade sobre o que está falando, né? Afinal de contas, são mais de 12 anos, né, gente, atuando como professora de inglês, né? Então é muito diferente das dicas do Titio Persone, que é alguém só de computação, né, gente? Alguém da área é outro nível, outro nível. Tô adorando. Vamos lá. Próximas Vamos para dicas. dica 3? Dica 3. Pegue as palavras que você aprendeu aí na música que você gostava, que você pegou aí na série que você assistiu e tente colocá-las em uma frase. Gente, não precisa ser frases shakespearianas, hein? Pode ser frases simples, tá bom? Então, vai pegar aquela palavra e vou tentar fazer uma frase. Por quê? Eu percebo que muitas vezes tem pessoas que têm muito vocabulário, sabe muitas palavras. Por quê? Porque assiste série, porque ouve música, então tem várias palavras. Mas a gente sabe que falar em inglês, falar uma língua, é frase, não é? Nós precisamos nos comunicar. A gente não vai ficar falando ball, cell phone, computer. A The gente Books on vai the ficar Table. em frase. Então, Clássica. exatamente. Então, ó, pega aquela palavra e tenta fazer uma frase, mesmo que seja uma frase simples com ela. Isso vai te ajudar a ter fluência. Então, aprendi aquela palavra, aprendi flower. E aí eu vou dizer: This is a red flower. This is a red flower. Ótimo, tá? Aprende a colocar essa palavra em uma frase, mesmo que seja simples. Nada de frases shakespearianas, tá bom? Trava-língua, né? Nada de fazer um trava-língua gigantesco com a frase, né? Exatamente, frase simples. Reproduzir aquela frase, né? Bacana demais. Sim. Dica 4? Bora Quatro. lá? Vamos lá. Dica 4. Dica 4. Encontre alguém que você possa falar em inglês. Não tenha vergonha. Se você sabe que aquele amigo fala inglês, fale com ele sempre em inglês. Encontre alguém que você goste, que você se sinta confortável para falar inglês. Porque, gente, inglês é físico, não é só mental. Nós temos cordas vocais, nós temos palato duro, palato mole. A gente precisa falar. Quantas vezes a gente tem uma palavra aqui, ó, e quando vai pronunciar essa palavra, ela sai toda assim. Então, quantas vezes na minha cabeça eu estou falando inglês fluentemente e quando eu tenho que falar com alguém, eu acabo travando, aquilo não sai tão legal. Então, é preciso praticar, é preciso falar. Ache alguém que você confie e fale sempre em inglês. Quando eu estava no meu processo de aprendizado, tinha o Vinícius, né? E tinha outras pessoas que falavam inglês. Então a gente falava inglês sem medo. Então a gente encontrava na hora do almoço, a gente estava falando inglês sem medo. Por quê? Porque a gente sabia da importância de praticar. Aí você vai me dizer, Nayara, eu não tenho uma pessoa que fala inglês perto de mim que eu confie para começar a treinar. Você tem um espelho, tá bom? Então, use o espelho para pronunciar essas palavras em voz alta, para falar inglês. E assim você vai perdendo esse medo aí de falar e de se comunicar.
tá bom? É importante falar inglês em voz alta, né? É importante demais, exatamente pelo que eu disse. Muitas vezes a gente sabe a palavra, mas ela não sai corretamente. Tem sons que não tem na língua portuguesa e tudo mais. Então, fale em voz alta, fale com alguém. Muito bacana essa questão de falar em voz alta, né? Quando a gente fala em voz alta, a gente também se treina, né? O ouvido da gente também ouve o que a gente está dizendo, né? Fica É, parecendo meio gente meio doida conversando sozinha quando a gente tá treinando, mas nada de vergonha, né, gente? Igual a Nara tá dizendo, nada de vergonha. Lembra que a gente também aprende quando criança errando, né? Fala errado mesmo. O importante é não deixar a vergonha te travar, porque isso acontece, né? E principalmente quando a gente tá na frente de outras pessoas que são da língua, a gente pensa, nossa, o que que fulano vai pensar de mim que estou falando tudo errado, né? O importante é não deixar de tentar, pelo menos, né? Muito exatamente, bacana. exatamente. Não ter medo. Vai, fala. Inclusive, muitos nativos, quando a gente está falando, eles não estão pensando assim, nossa, ele usou don't e era doesn't. Nossa, não, ele está tentando se comunicar, ele está prestando atenção porque ele quer te entender. Então, muito desse julgamento que a gente acha que tem está na nossa cabeça e não é Sim. fato mesmo. A pessoa não está julgando o seu inglês. Nada de pedir desculpa pelo seu inglês. É uma das coisas que eu percebi, né? A diferença de pessoal aqui de fora em relação ao brasileiro. Porque a gente adora zoar com a cara das pessoas, né, gente? Então, assim, você vê um americano falando inglês, você bota ele pra falar as palavras mais zoadas da vida. Igual aqui na Inglaterra, por exemplo. Eu percebo que os britânicos são muito educados, muito polite, né? E são muito preocupados em te ajudar. Então, se você não pedir para eles te corrigirem, eles não te corrigem. Então, algo Exatamente. que eu peço geralmente é isso. Eu peço, olha, se você percebeu falando errado alguma coisa, ou a pronúncia esquisita, me fala. Porque se você não pedir, o pessoal não vai rir na sua cara e falar, tá falando isso e não era pra falar dessa, né? Tipo assim, não é. É muito Verdade. legal. Eu também percebi muito isso, assim. E eu acho que é mais o medo nosso, né? De ser chacota. Sim, E não do outro. O outro tá só tentando te entender. Assim como uma mãe, quando o filho tá falando, ela tá só tentando entender, né? Ela não tá julgando. Vamos pro último? exatamente. Bora, quinta dica. Tô adorando, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Dica. Quinta e última dica. Eu, como professora de inglês, não poderia dizer para vocês outra coisa. Procure um ensino formal. Nós temos escolas com várias metodologias diferentes que atendem o horário que vocês precisam. Nós temos mentorias. O que é a mentoria? A mentoria é quando a gente procura um profissional para nos ajudar, né? É mais individualizado. Então, você e o professor, ele vai te ajudar na língua, vai te ajudar no texto que você precisa escrever, no texto que você precisa ler da sua área, por exemplo, né? E então procure uma escola de idiomas, tá bom? Procure uma escola de idiomas que atenda aos seus requisitos. A escola de idiomas, esse ensino formal é importante também. Às vezes é importante ter alguém para te ensinar o correto, para te ensinar aquele tópico, para praticar o inglês com você, para trabalhar aí as 4 habilidades que a gente trabalha. Então, o ensino formal, ele trabalha o listening, quando você ouve o professor, ou ouve um áudio, trabalha o reading, porque ele te coloca para ler aquilo, trabalha o writing, porque você tem que escrever respostas, escrever textos, e trabalha também o speaking, né? Para você falar. Então, o ensino formal também é válido, tá bom? Então, procure uma escola que você goste, procure a gente tem algumas indicações de escolas que a gente considera que são legais, que são válidas. Hoje a gente está tendo um ensino online que ajudou muito, gente, para a falta de tempo, para a correria do dia a dia, para a gente conseguir encaixar na nossa rotina. Então, procure, a minha quinta dica é procurar uma escola de idiomas, procurar um ensino formal, desses que você se identifica e gosta. Essa questão de poder fazer as coisas pela internet facilitou muito a nossa vida, né, Nai? Ajudou Exatamente, muito, muito mesmo, assim. Você consegue exatamente. conversar com pessoas de todos os lugares do mundo e consegue, inclusive, trabalhar com pessoas de todos os lugares do mundo, né? Muito, muito legal. Eu acho que a gente ter bons mentores ajuda muito a gente a chegar a novos lugares, né? E ajuda a gente a desenvolver mesmo, assim, né? Você faz esse trabalho também, né, Nayara, de Sim, desenvolvimento pessoal. sim, a gente faz esse trabalho de mentoria, né? Então, eu tenho alunos de vários lugares do Brasil e esses alunos, pelo Zoom, né? A gente usa a internet e aí esse aluno vai praticar
a gente também tem para fins específicos, ou seja, eu sou da enfermagem, tenho que ler um artigo na minha área, eu quero compreendê-lo, a gente faz esse processo, além de ensinar, né, ensinar a língua, fazer esse link entre a sua profissão, os conteúdos que você se interessa e o inglês, o que é muito legal. Eu acho que se você gosta de computação, de informática, de programação e pode ler sobre isso, né? E tem muita coisa da sua área que só sai na língua inglesa, é verdade? Muito, muito, muito importante, gente. Por que que a gente trouxe a Nayara aqui hoje? Por isso, né, gente? Porque a gente sabe que a computação, ela acontece tão rápido e tão frequente que muitas das vezes as coisas não dão tempo de serem traduzidas, né? Então, os Uhum. livros, às vezes, chegam no Brasil já estão um pouco defasados, até ir para aquele processo de traduzir, revisar, ir para a editora. Então, a maior parte das coisas que tem na computação é em inglês. Então, é muito, 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 muito importante a gente saber inglês. Gente, muito. Eu não consigo dizer isso com tanta frequência e estressar isso o suficiente, como a gente diz aqui fora, né? E é muito, Uhum. muito, muito, muito importante mesmo, exatamente por isso, porque às vezes as coisas não estão traduzidas ainda, e boa parte das documentações estão em inglês, né? Até também os salários maiores, né? As melhores remunerações, se você quer trabalhar em empresas internacionais, né? Quer trabalhar fora do país, como é o meu caso, que moro na Inglaterra. Às vezes você quer trabalhar no Brasil para uma empresa de fora, a gente tem que saber inglês, então é muito, muito, muito importante. Nayara, adorei essas dicas. Muito, 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 muito obrigado. Muito obrigado por estar com a gente hoje. Eu tenho certeza que as pessoas vão usar muito dessas dicas e vão conseguir. Você está ajudando milhares de pessoas, com certeza que vão ver a gente nesse vídeo. Muito, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para a gente fazer essa gravação e para trazer essas coisas bacanas para as pessoas se desenvolverem, né? E se a pessoa quiser te contratar para mentoria individual, como é que ela te encontra? Onde é que eu encontro a professora Nayara? Sim, vocês podem mandar. Eu estou no Instagram também, a gente pode colocar o arroba, né? Vou botar. Isso, e também nos comentários aqui a gente vai colocando e a gente vai trocando informações, e-mails para a gente poder organizar, tá bom? Nós temos não somente eu, mas uma rede de professores que trabalham com mentoria, que é algo bem legal para aprender Bacana. inglês. Então, é isso. Deixa nos comentários que a gente vai conversando, ou clica lá no meu arroba e manda um direct. Bacana. Vou deixar nos detalhes do vídeo, tá, gente? Mas eu vou colocar no videozinho aqui também, quando eu começar, vou colocar no nomezinho da Nayara para vocês encontrarem pelo Instagram. E procura a Nayara, procura outros professores. Essa importância de procurar o ensino formal também é muito, muito, muito importante. Nayara, obrigado, obrigado novamente. Um super prazer ter você com a gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela presença. Não esquece de mandar esse vídeo para aquele seu amigo que também tem dificuldade de aprender inglês. Compartilha nas redes sociais. Ajuda a gente a levar essa informação a mais pessoas. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.